difícil começar, né? Eu não faço podcast. Mas, bom, este áudio, entrevista, vídeo é para falar um pouquinho do triste. Então, uma pergunta muito direta, muito simples. O que é triste, Rafael Sica? Não é bem simples assim. Mas acho que surge de uma vontade de fazer desenhos de paisagem, né? De desenhar coisas mais complexas, desenhos maiores, com mais elementos. Primeiro daí, assim. E também tentar falar um pouco disso que a gente vem vivendo, assim, cada vez mais, desse isolamento, mesmo estando em convívio, assim, a gente tem cada vez mais vivido para dentro da gente mesmo, assim, ou então essa coisa de estar num ambiente, todas as pessoas não estarem presente neles, né, como de fato visualmente é, assim, né. Tem muito um pouco disso da vida virtual, né, que as pessoas se voltam um pouco para dentro disso e acabam parando de perceber o que acontece ao redor, assim. Então é um pouco disso, assim, uma provocação, uma brincadeira. E também um jeito de celebrar, não a tristeza, mas celebrar a vida mesmo que acontece em volta. Tem um pouco disso, assim. De tirar a pessoa daquele lugar que ela não tá olhando para nada, nem para ninguém, e observar o que tem ao redor. Enfim, eu ainda tô descobrindo ele um pouco, porque o livro vai se construindo, assim, né? Quando eu comecei a fazer os desenhos, eles começaram a surgir meio que dentro de uma coisa que eu já sempre falo, assim, que é esse tema do silêncio, da solidão e da briga entre a pessoa e o ambiente onde vive. Esse ambiente um pouco caótico e opressor, sei lá eu. Mas também mostrar que existem outras coisas legais, assim, a serem observadas e vividas. E falar um pouco disso, assim, de tristeza, de enfim, da juventude também, que eu vejo que tá muito dentro desse negocinho aí. Parece que tá experienciando menos as coisas. Não sei. E tem alguns assuntos que você trata no livro que você já tratava em outros, né? Por exemplo, essa questão da solidão coletiva já estava nas tirinhas que você publicou no livro Ordinário. Mas o que você acha que mudou? Que, além de também o formato, né? Que são desenhos bem maiores, né? O livro anterior, Fachadas, era pequenininho, agora os desenhos já mudaram de formato. Então, o que você sentiu que mudou? Também o fato de fazer uma única imagem, né? Tá cheio de história, mas em uma única imagem. O que tem mudado? Acho que, não sei, uma vontade de desenhar maior mesmo. Não é exatamente muito grande, né? Porque o desenho, apesar do espaço ser maior, o desenho continua do mesmo tamanho, né? Tudo pequenininho, assim, só foi amontoando mais coisa mesmo. Mas também de pensar o espaço diferente. Eu sempre vou num formato e vou usando ele até esgotar, assim. Até ver, sei lá, as possibilidades que eu posso usar, assim. O que o próprio desenho apresenta. E nesse caso foi uma coisa de mudar mesmo. Já tinha acabado Fachadas e estava começando a fazer um outro livro também de uma história mais longa, que estava sendo meio bem... Estava exigindo bastante, assim, né, de trabalhar a narrativa e tal. Então eu estava a fim de fazer uma coisa mais solta mesmo. E surgiu assim. Lá perto de casa tem uma casa de um vizinho que tem um ônibus abandonado, assim. Um ônibus de... Tipo esses ônibus que levam a banda pra viajar, sabe? Ele é todo preto, as janelas todas pretas, e ele tá bem na frente da casa do vizinho, assim, e que tá crescendo o mato já em volta. Aí o primeiro desenho que eu fiz era que era uma espécie de avião, nave, passarinho, assim. Esse foi o primeiro de todos. E veio disso, assim, também, de observar, dessa coisa de observar a paisagem e desenhar ela. E desenhar de uma outra maneira, né? Tentando ver a realidade sobre um outro ponto, assim. E tem também um negócio que eu sempre fico
que eu acho interessante, assim, que esses caras que pintam na rua, né? Que pintam de... Como é que chama? O negócio é tripé, né? Esse é cavalete, né? De pintor, coisa clássica. Os caras botavam aquela coisa romântica, assim, de levar o cavalete pros lugares, retratar, tipo, fazer uma fotografia, né? Do lugar. E lá em Porto Alegre, na Rua da Praia, que é onde eu vi isso pela primeira vez, e tem em todos os lugares, né? Que é os caras ficam pintando paisagens campestres, assim, estão bem no centro, mas estão pintando paisagens de outros lugares e tal. Então tem um pouco disso, assim, é óbvio que eles estão fazendo aquilo para de repente vender uma ideia de paz, de tranquilidade no meio da cidade, né? Pintando paisagens. Mas é engraçado, porque tem todo um bando de gente passando, um monte de coisa acontecendo ao redor, e eles estão ali meio que sugados pela proposta artística, assim, deles. E onde você desenhou esses desenhos? Foi no meio desse caos ou foi num lugar mais tranquilo? Como que foi esse processo criativo desses desenhos? Eles surgiram num lugar bem tranquilo, assim, que é Pelotas, né? Um lugar bem... bem calmo, assim, né? É outro tipo de ritmo de cidade, assim, que é uma coisa que eu também tenho tentado buscar, assim, pro meu trabalho e para poder fazer o trabalho render, assim, que é uma coisa que ajuda, assim, né? Não tem tanta distração e tem mais essa possibilidade de ter o prazer de estar contemplando coisas, né? De estar observando coisas, de estar olhando, que isso é super importante, né? Não é só sentar e desenhar, né? Tem essa coisa de estar num lugar bom. Não que necessariamente tem que estar num lugar bom para produzir artisticamente alguma coisa, mas eu acho que é uma coisa mais pessoal mesmo, minha, assim, de momento também. Mas também, assim, os primeiros foram todos lá, assim, e depois tipo, sei lá, tinha uma viagem, eu sempre carrego umas coisas para algum lado para o outro, então nos lugares que eu tava, eu sempre dava um jeito de fazer um desenho do triste, assim. Às vezes era meio que uma resposta, né? Tava acontecendo alguma coisa, tipo, sei lá, algum assunto que tava me incomodando muito, ou nos incomodando muito, né? Que é uma coisa que vem acontecendo bastante ultimamente. E então era tipo um desenho-resposta, assim, usando esse mesmo formato. Sempre aquele personagenzinho ali sentado alheio ao que tá acontecendo e a cena, assim. Às vezes cenas bem realmente tristes, né? Ou cenas de coisas que a gente mesmo produz, né? Tipo, sei lá, tem coisas de guerra, enfim, tem de tudo, né? Como a vida mesmo, assim, coisas de tanto ruins quanto boas, né? Lado a lado. E eu lembro que quando a gente estava definindo a sinopse do livro, eu tinha escrito que eram situações ora fantásticas, ora decadentes, e você mudou a palavra decadente por reais, né? Isso. Eu achei bem bem simbólico, assim, me deixou pensando, porque tem algumas situações que me dá vontade de entrar nesses desenhos, tipo aquele do céu com esses bichos todos voando, ou a do oceano, o mar, enfim. Mas tem outras que são bem pesadas, assim, de realmente de lugares esquecidos, né? Enfim, você foi alternando, assim, esses lugares fantásticos e reais? Como que foi, assim? E teve mais desses que você se inspirou que nem no ônibus, na vida real? Ou você foi inventando? Enfim, como que foi? Tem várias coisas que vieram de observar lugares, assim. Tem o da parada de ônibus, que tem um monte de bicho atrás, é uma parada de ônibus no interior, aqui de São Paulo. Que também, assim, é tipo uma parada de ônibus que praticamente não tem ninguém, assim, quase não passa ônibus. É um lugar bem afastado, assim. Então, tipo, são cenas que a própria realidade já te mostra, assim, aí essa coisa, né, de jogar um olhar diferente pra aquilo, né, de tentar transformar o comum em algo curioso, né? Que eu acho que isso é uma coisa que se repete sempre no meu trabalho, né? De tentar tirar do cotidiano e do comum mesmo, do mais comum mesmo, coisas absurdas e tal. Que enfim, a realidade às vezes dá isso pronto, assim, né? E tem coisas que são inventadas mesmo, de curtição mesmo. É bom ter essas... Geralmente, quando sai um livro meu, ele acontece sempre por acaso, assim. Ele sempre vem de desenhos que eu estou fazendo para
descansar de outros desenhos, assim. Então, triste é isso, assim. De querer, putz, tô a fim de ficar curtindo, fazendo um desenho sem pressa e sem prazo. Então, sei lá, vou fazer um desenho hoje, vou encher de bicho, e aí eu sento lá e fico fazendo. Essa coisa também de curtir o desenho. Aí tem uns que começam com um bonequinho, a maioria começa com um bonequinho, né, sentado na posição fetal dele ali. E em alguns eu trabalho primeiro uma coisa de perspectiva ou do lugar mesmo, assim, pra depois posicionar ele no lugar. Mas não sei, a coisa vai acontecendo mesmo, não domino o processo inteiramente, assim, o desenho mesmo vai te entregando coisas e por aí. E aí, falando dos desenhos ainda, tem um desenho específico que tem um traço bem diferente do seu, né? Tem um traço bem mais de criança, né? De criança pequena. E eu achei muito legal quando veio esse desenho, porque... eu achei eu achei uma brincadeira muito boa, assim. De onde que veio, enfim... Em que momento você fez esse desenho específico para incluir na série? Enfim... Sim, vem eu acho que da relação do desenho desde a infância, né? O desenho é uma coisa que tá desde a infância comigo e eu acho que com todas as pessoas, né? Se as pessoas não desenham, elas curtem desenho, elas veem o desenho como uma maneira lúdica. E tem muito essa ligação também de desenho, de quadrinho com uma coisa direcionada à infância, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que são formadoras de opinião e tal, coisa ainda não conseguiram compreender completamente o que é o fazer do quadrinho e o que isso significa, as possibilidades todas que existem, né? Então tem um pouco disso, assim, e a coisa que vai se perdendo com a infância, né? E desenhar também é uma brincadeira, uma diversão e uma coisa de explorar também o desenho mais vindo ao natural, assim, né? Como era. E colocar esse personagem que, na verdade, ele já... Por se tratar de uma sequência, assim, né? Ele já tá também carregado de significado. E aí, quando vem uma coisa mais assim, dá uma quebra. Tem uma coisa também de narrativa ali, né? De quebrar um pouco, assim. E... Sei lá, eu gosto de desenhar pra criança também. Acho divertido. Aquele dos dinossauros também é uma coisa que eu penso muito que criança... gosta, saca, de dinossauros, do espaço também. Então tem essas coisas meio clichês, assim, da infância que eu gostei de colocar, assim. E também tem esse dos dinossauros, por exemplo, tem uma questão da própria história, né, de tu estar num lugar, assim, e pensar, pô, não acontece nada aqui, mas quanta coisa já aconteceu naquele lugar que vai além do teu período de existência, assim, da vida, né. A gente tem essa ideia da vida como se a vida fosse o nosso período de estar aqui, mas na verdade é uma coisa muito mais complexa e ampla, assim, né? Então tem um pouco disso. E de que toda criança desenha e toda pessoa desenha. Também tem esse negócio que eu sempre falo, assim, né? Que toda pessoa sabe desenhar, só não manteve essa curiosidade pela linguagem. E faz alguns dias a gente teve uma conversa, né, lá no Sesc CPF, o Centro de Pesquisa e Formação, e lá você falou uma coisa que eu também não tinha pensado, que essa coisa do personagem sempre estar na mesma posição, enfim, olhando para baixo, e essa coisa que a gente às vezes acha que enfim, vou mudar de cidade, as coisas vão melhorar, e na verdade não, né? Enfim, conta um pouquinho mais disso, assim, dessas paisagens e essa repetição, né? O que você pensou sobre isso? Acho que vai nesse caminho do não estar no lugar, assim, tipo, de não estar por inteiro vivendo aquilo naquele lugar, né? De estar achando também achando que o lugar onde você está habitando é o maior causador do problema e tal, do problema individual, quando na verdade pode ser, mas também pode não ser, né? Pode ser... Geralmente, essa situação de completa alienação a tudo, assim, né? Que
que às vezes essa tristeza profunda pode trazer, né? Essa coisa de simplesmente anular as pessoas e o lugar. Também não tem nenhuma outra pessoa no livro, né? É só essa personagem. E é muito isso, assim, né? O Saldivo até comentou também sobre isso, né? Na conversa que a gente teve lá no Sesc. Que é isso, né? Que é um estado de como se o mundo tivesse deixado de existir ao redor, né? E quantas vezes as pessoas não estão nos lugares e não estão ali completamente, ou sei lá. Eu não queria falar muito do telefone, do smartphone, acho que todo mundo sabe seu limite, o jeito como usa, então até são coisas novas que a gente está aprendendo a lidar, que a gente tem que aprender a lidar de um jeito melhor, ou não sei, de repente é uma transformação que já está acontecendo. Tem isso assim também de, não sei, eu não uso o smartphone, né? Então, e eu tava lendo esses dias algumas coisas dizendo que pessoas como eu, assim, que tem algumas que vão se tornar obsoletas no mundo, né? Tipo, é uma teoria que alguns filósofos contemporâneos defendem, assim, né? De que esse tipo de gente vai ficar esquecida mesmo no mundo, né? Porque, enfim, tu não tá presente, assim, nas redes sociais, nem nada, tu acaba não sendo lembrado na maioria das vezes. Isso, eu acho que, claro, tratando aqui de uma maneira extrema, assim, né? Falando de uma maneira extrema, mas óbvio que as pessoas ainda convivem, conversam, ainda bem junto, mas as relações têm mudado de uma forma muito brusca, assim, e a gente tá aprendendo a lidar com isso, né? E o meu jeito de lidar com isso, por enquanto, é não lidando. Ou lidando pouco, né? Mas, enfim, é assim mesmo. E tem também a coisa de ser uma pessoa bem silenciosa e mais observadora, então, às vezes eu tô convivendo com outras pessoas e já é um negócio meio de fuga, assim, né? De sei lá, ficou um silêncio, as pessoas não dividem mais o silêncio também, é muito pouco, assim, né? É muito raro ficar em silêncio junto, requer uma intimidade, né? Isso geralmente acontece quando tem mais um convívio, que o silêncio fica mais agradável, assim, de conviver junto. Aliás, eu acho que uma grande prova de conseguir conviver junto é conseguir dividir o silêncio junto, né? Acho que isso é super importante. Enfim, me perdi aqui no meu raciocínio. Isso eu acho engraçado, que muita gente te define como uma pessoa muito quieta, né? Que muito silenciosa, mas talvez seja em situações sociais, né? Porque eu acho que você sempre tem muito para dizer, muito para falar, é só o contexto, talvez, né? Olha o quanto que a gente está falando aqui. Não sou de não falar nada também. Só que, sei lá, geralmente tem pessoas que gostam de falar, né? Então eu prefiro não atrapalhar, deixar elas falando. E ouvir é legal também, né? Eu gosto de ouvir histórias e ouvir histórias que as pessoas têm pra contar, assim. E uma coisa que eu acho curiosa dos seus livros é que sempre tem... parece que tem sempre uma palavra, né? Ordinário, fachadas, triste. E, bom, tem o Fim, né? Que saiu pela Beleléu, mas que tem um subtítulo, né? Tobogã. Isso é uma coisa consciente ou eu sinto que são conceitos também, né? Que você resume, enfim, consegue... É só uma palavra que acaba definindo o livro. É uma coisa consciente ou não? Acho que é. É um pouco de propósito, assim. Uma proposta meio que uma... Porque como todos os livros, eu acho que eles conversam entre si, né? Obviamente, isso é o que eu tô fazendo, né? Então sempre tem uma conversa entre eles, assim, e eu acho legal essa coisa de criar uma unidade, assim, né? Geralmente o tipo de letra que eu uso para desenhar também sempre é o mesmo. E eu gosto como tem poucas palavras ou nenhuma nos desenhos, eu gosto também de ser bem conciso no título do livro, né? Pra ficar uma coisa bem aberta mesmo, bem sugestiva. Até essa palavra do livro triste, ele pode não ser um livro só sobre tristeza, né? Ele pode ser um livro que pode ser visto como de uma outra maneira, né? Pode ser inclusive um livro feliz, assim. Eu até tinha pensado em outros títulos, tipo, sei lá, autoajuda, essas coisas. Que também pode ser, mas não é, né? Enfim, mas é
é uma ideia mesmo de criar uma unidade entre eles e usar poucas palavras para poder falar mais com as imagens, que é uma coisa que eu curto, assim, essa linguagem do corpo e tal, que é uma coisa que eu gosto bastante de explorar e uma coisa também para ir melhorando o meu desenho, né, que não é um desenho tecnicamente. Não, eu entendo que Eu sempre dou risada quando você fala isso. eu consigo realizar as coisas que eu quero com ele, mas ele não é um desenho tecnicamente perfeito, assim, né? Tecnicamente que eu digo literalmente, assim mesmo, né? Então, é um desenho muito que vem do erro, assim. Até isso é... Geralmente quando as pessoas param de desenhar é porque elas acham que tem gente que desenha melhor, ou porque não tá igual ao que é na realidade, mas o desenho ele parte muito do erro, assim, das deficiências, de como das tuas limitações, né, de como tu vai conseguindo descobrir ele, assim, partindo dessa série de limitações que a gente tem, assim, né, e a partir disso a gente vai construindo a linguagem e o desenho, assim, o estilo, né, do desenho. Eu acho legal que o livro poderia sugerir uma coisa muito literal, né? Triste e ter o personagem triste. Né? As pessoas meio que sacam, né? Só que eu sinto que esse livro tem várias camadas de leitura, né? Até um amigo meu que é pesquisador de livro ilustrado e ele, enfim, já conhece fachadas, gosta, mostra e tudo. Ele me falou uma coisa muito curiosa, que se no Fachadas a leitura o nome dele é Luiz Girão, né? Vamos dar o crédito. Se no Fachadas a leitura é pro lado, né? Que o livro se abre. No Triste, esse virar a página, né? Por cima, te dá uma pausa, assim, que é necessária até para distanciar um desenho do outro, né? Enfim, acho interessante. Mas me parece que é um livro que as pessoas podem ter essa primeira impressão, tipo, procurando o Wall-E, né? Tipo, vamos ver onde está o personagem. Só que ele trata de coisas tão mais profundas, né? Não é só da tristeza, não é só disso. E o que me faz falar um pouco sobre o Pós-Fácil, né? Que foi um convite tão feliz de um nome que você sugeriu. E que você até tinha falado que você prefere deixar o livro sempre sem muitos paratextos, sem muita coisa, para que realmente seja puramente o desenho, né, e as histórias. Mas neste caso tem esse pós-fácil do Paulo Saldiva, médico. E o que esse pós-fácil, enfim, te fez ver do livro que você não tinha visto? O que te fez refletir? Enfim, conta um pouco. Tem essa coisa quando você tá com uma dor, alguma coisa, procura um médico, né? Não que eu esteja com alguma dor, né, no momento, assim, não é um livro autobiográfico. Mas eu tinha pensado nesse livro, assim, eu queria que alguém que trabalha com a dor e transforma a dor em leveza, assim, em beleza ou em leveza, né? Aí eu, primeiro pensei, tem que ter um poeta ou uma poeta, alguém para escrever, porque eu acho que é alguém que geralmente na poesia tem isso, assim, né? Surge muito desse lugar esquisito, assim, né? Desse lugar monstruoso e transforma em beleza, assim, né? Mas aí depois eu pensei, podia ser um psiquiatra, né? Mas aí em seguida passou essa ideia do psiquiatra, que ia ficar uma coisa muito... Acho que ia ficar ainda mais... Ia fechar ainda mais, assim, a ideia. Aí, também dando os créditos, né? Às vezes eu assisto o Jornal da Cultura, assim, alguma coisa pra ficar, sei lá, pra ficar de cara, assim mesmo. Pra alimentar a raiva, assim, com algumas coisas. E o Saldiva, acho que era um dia bem horrível, assim, pra variar, como esses dias que a gente tem tido, assim, dias de só aquelas notícias bizarras, assim, essa gente falando coisa horrível, assim. E aí o Saldiva é um cara que sempre tinha um comentário bem humorado, com senso de humor, assim, que é uma coisa meio que você não sabe se chora ou ri dele, assim.
E ele é um médico super respeitado, aí um pesquisador, um cara incrível, assim, que pesquisa muito a relação do homem, do ser humano com a cidade, e quanto a cidade interfere na tua parte psicológica, na tua parte até de saúde, enfim, pulmonar e de maneira geral do nosso corpo, assim. E eu disse, pá, vou convidar ver se ele topa, né? Aí a gente conversou, você fez essa ponte aí também. E acabou topando, né? E eu achei ótimo. E ele realmente me fez ver outras coisas, assim, sobre o livro, né? Aquela coisa de vamos fazer uma consulta, vamos ver o que o médico que o médico diz. Aí, tipo, ele passa a receita e a receita é tomar um chazinho e olhar pra vida de outra maneira, assim, a maneira de encarar as coisas. E também essa questão que ele levantou da tristeza ser presente sempre, né? Que você não tem essa ideia de, não, agora eu tô feliz, agora eu tô triste, ou sei lá. Ele até comentou isso, né, na fala lá do Sesc, que você pergunta pras pessoas como é que você tá e a pessoa sempre responde, tudo bem, né? Você nunca fala, tô fudido, eu tô muito mal. Porque é uma coisa também de convivência social, assim, né? Então, isso, assim, de conviver com a tristeza e de abraçar a tristeza e, de repente, sei lá, fazer umas cócegas na tristeza e brincar com ela de alguma maneira. Isso, assim, de tirar a beleza. Agora, sobre a parte do livro, assim, como você comentou, a fachada ser uma coisa ser horizontal e esse ser aberto assim, é uma questão de vocês mesmo, né? Sua, do João e o pessoal da editora, né? Que sempre tem com essas ideias malucas aí de livro e eu sempre acabo topando, porque, enfim, eu acho incrível, eu acho ótimo. Acho que tem tudo a ver com desenho, né? Tem tudo a ver com essa coisa de experimentar. Eu experimento tanto nos meus desenhos, assim, por que eu não vou deixar aberto para que pessoas experimentem com ele formatos para impressão ou para edição, possibilidades, essa coisa, tipo, sei lá, eu acho que vocês trabalham isso de uma maneira brilhante, assim, então para mim é um prazer e eu não tenho culpa nisso, isso é vocês mesmo. Mas é engraçado porque esse livro, eu lembro que, bom, quando a gente começa a editar um livro, a gente sempre vê quais os desejos, né, dos autores e autoras e o que eles estão imaginando e tal. E eu lembro que no seu, você tinha falado, eu queria os desenhos A3, né, como eles são, o máximo, enfim, dá para reduzir mais um pouco, assim, acho legal que sejam grandes. E queria um livro tradicional. Só que um livro A3 não é tradicional. Então a gente começou de uma dificuldade, assim, eu pensava, como que eu vou traduzir essa ideia para um livro, né? E eu lembro que a gente testou muitas coisas, isso é muito legal, né? Porque a distância, né? Distância bastante, né? Tudo por e-mail, mas deu para construir esse livro de uma maneira muito coletiva, né? Mas essa questão de mudar a coisa para cima foi um pouco para isolar os desenhos. Sim, e não deixá-los tipo com uma página em branco ou mesmo uma página preta, né? Mas uma página sem conteúdo porque senão ia ficar enfim, a gente tinha esse receio de que ficasse como um catálogo, alguma coisa assim. A gente queria que tivesse ali uma narrativa, né? E, enfim, e foi muito legal, né? O trabalho com os Teves também, com o Daniel, que entrou junto e fez a serigrafia e tal. E ficou muito, muito legal, né? Uma coisa que o Saldiva me fez refletir foi também isso, né? De pensar a tristeza mais como uma aliada, né? A gente tem esse medo, né? De enfrentar. E eu sinto que o livro é para realmente mergulhar fundo e trabalhar ela, né? Isso. E também trabalhar o olhar mesmo, eu acho. Porque a gente, tipo, sei lá, pra mim é a era do olhar atravessado, assim, é todo mundo meio que desconfiado, né? É tudo uma coisa meio estranha, assim. Então, quando tem essas possibilidades de trabalhar um livro de uma forma coletiva, porque nunca é só o desenho, né?
claro, as pessoas que acompanham de perto, que vivem nesse meio, assim, entendem como acontecem as coisas, né? Mas as pessoas que pegam um livro que tem uma relação mais distante, que pegam um livro pela primeira vez, elas não fazem a mínima ideia, parece que aquele negócio já veio pronto, assim, né? Assim como as pessoas têm relação com a comida também, assim, né? Tipo, é tudo rápido, tudo parece que já tá pronto. Então, é legal ter essa ideia, assim, de poder mostrar mesmo que as coisas não acontecem. O desenho já é uma coisa muito solitária e eu acho que para mim funciona, assim. Ah, trabalhar e tal. Agora a gente tem trabalhado junto, assim, também. A Márcia desenha, coisa. Mas é uma coisa muito tua mesmo ali, né? É um momento muito teu, assim, de criar coisa. Comigo funciona muito assim, né? É um momento muito de introspecção, de ficar pensando muito e tal. Então, essa possibilidade de troca e das pessoas poderem colaborar com o livro, que também é uma coisa que vocês sempre sugerem, assim, eu gosto disso, assim, a possibilidade de trabalhar. O Esteves fez um projeto gráfico do Freaknik, né, que é um livro que a gente fez junto, mas o Eduardo Medeiros e o Cerdo, né, Thiago. E o Esteves tem um trabalho incrível, assim, eu sempre sou muito fã, assim, tanto na música como na parte gráfica, assim, ele também tem a facilidade de sintetizar imagens, assim, ele tem um jeito muito simples de desenhar mesmo e de desenhar o livro. Então foi um nome que eu pensei, assim, sugeri, e foi legal que vocês toparam. E o Daniel também, um cara já que há muito tempo já fazendo coisas juntos, assim, né? É um cara super gente boa, assim, que já conheço ele há um certo tempo e tal. Então é sempre bom ter essas trocas e, enfim, tem toda... Aí parte vai desdobrando, né? Pessoas envolvidas trabalhando, pessoal da gráfica dando duro. É legal o vídeo lá que mostra, tem até o relógio ponto antigo com os papeizinhos na gráfica. Então é bem isso, assim, é uma coisa bem, uma construção, até falei sobre isso, esse momento em que a gente tá vivendo um ataque, assim, né? Um ataque constante com a cultura, com a arte, com a educação, com a maneira subjetiva de olhar as coisas. Agora é tudo uma coisa meio... esse ataque proposital, assim, pra ficar desvalorizando e dominando, tentando dominar a realidade à força, né? Que é uma coisa que nunca vai dar certo. Então é um pouco disso, assim, putz, tem que voltar no tempo pra explicar as coisas, assim, tipo, não, não é trabalho, saca? Não é bem assim, tem que falar essa linguagem, assim, né? Esse tipo de linguagem. Então acho que o livro vem nesse momento, assim, desse monte de coisa junto. Talvez tenha ficado uma explicação um pouco caótica sobre o que é o livro, mas eu acho que é um pouco do que a gente vive mesmo, né? Afinal de contas, a gente está observando a realidade enquanto artista, assim, né? Que eu acho que é a nossa função, assim. Mas ao mesmo tempo está compreendendo tudo que está acontecendo ao redor, né? Não sou o dono da verdade, não sei de nada, eu simplesmente larga uma piada e sai fora. Larga uma piada no meio do bolo assim, e sai fora. É um pouco isso, assim. Olha, acho que a gente conseguiu o que a gente se propôs antes de começar essa conversa, que eu tentar fazer perguntas que eu não tinha feito e você responder coisas que não tinha me contado ainda. Bom, acho que foi uma boa conversa para compartilhar um pouco para quem está ouvindo. E engraçado que comecei a gravação sem me apresentar. Eu sou a Cecília Arbolave, editora da Lote 42. E conversamos. Conversei com Rafael Sica, autor do Triste Fachadas. E acho que é isso. Tem alguma consideração final? Ou é isso, a gente para por aqui? Eu acho que sim. Então, só agradecer mesmo. E também para... sei lá, que o livro tenha uma vida longa, assim, que as pessoas se aproximem dele, mexam nele e observem bem ele, assim, porque eu acho que tem bastante coisa para olhar e é um livro que tem várias possibilidades e, enfim, e agradecer a vocês mesmo. Mas por mais esse, já tenho fachadas aí, né? Então, mais um aí para acompanhar na lote. Obrigado.